Oi, brava gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A gente dá o pontapé inicial da cobertura dos eventos Israel contra o Hamas desta quinta-feira. Eu trago um recorte do depoimento de um terrorista que esteve no dia 7 de outubro fazendo o que o Hamas melhor sabe fazer, que é matar. E você vai ficar chocado. É um depoimento chocante, você vai também se espantar com a naturalidade com que o terrorista falou sobre os detalhes do que fez lá em território israelense. Nessa edição, eu também comento com você que brasileiros foram impedidos novamente de deixar a faixa de Gaza, tá? Parece que o Hamas não quer assunto com o Brasil, não. Fica comigo que você vai entender tudo, porque você deve estranhar, porque você ficou sabendo que brasileiros deixaram a Palestina hoje e chegaram no Brasil. Deixaram a Palestina ontem e chegaram no Brasil hoje. Quem chegou no Brasil hoje foram brasileiros que estavam na Cisjordânia. Aquilo lá não é a faixa de Gaza. Então fica comigo que você vai entender tudo. Tem aí umas vírgulas e uns hiatos que a gente vai tentar preencher aqui, tá? Nessa edição eu também comento com você sobre o ataque do Líbano a Israel. Já a comunidade internacional já está se posicionando. O Líbano que a gente fala é o Hezbollah, que teoricamente é uma organização terrorista que, como ela não é uma força oficial do Líbano, o Líbano também não tem que responder. Ou seja, é o Irã e seus tentáculos junto com a Rússia, que você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando nesse vídeo também, sempre do envolvimento russo nessa história toda. E a gente comenta também sobre a GLO estranhíssima de Dilma nos portos e aeroportos. Você sabia que um outro país aqui da América Latina também entregou a fiscalização de portos e aeroportos para as forças militares de seu país? Pois é, são assim coincidências, né? Então eu vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, você acaba ajudando a gente a tentar furar essa bolha horrorosa que a plataforma nos enfiou. Vamos começar de notícias falando sobre o cerco das forças de defesa de Israel à cidade de Gaza, tá? Eu sigo esse perfil aqui, ó, é o Yoni Ben Menachem, ele é cineasta, tá? Israelense, e ele disse o seguinte, ó, as forças de defesa de Israel cercaram a cidade de Gaza por todas as direções e impedem que os terroristas do Hamas escapem para o sul. O próximo passo é eliminar os terroristas nos túneis e bunkers sob os hospitais, e braço militar do Hamas está em grande perigo. Para você entender melhor do que ele está falando, ontem eu postei na nossa comunidade aqui no YouTube esse mapa para você ter mais ou menos ideia. Olha, aqui é a Palestina toda e aqui é um mapa do Google Maps para mostrar para você, nessa parte sinalizada em azul, como que Israel está trabalhando nesse cerco ao Hamas. Então Israel pegou e pediu para todo mundo vir para o sul, tá? Israel está avisando, olha, saiam daí, saiam daí. Israel está avisando há mais de 2 semanas, inclusive teve um ultimato hoje pela manhã e eu vou contar para vocês já já. Então o que Israel fez? Gaza está mais ou menos aqui, tá? Então Israel está ingressando por aqui, colocando toda a população que foi para o sul em segurança, porque Israel vai atirar para lá, e está entrando por aqui e por aqui. Essas fronteiras já estão protegidas, então o que estava mais ou menos desprotegido, Israel cobriu aqui e está impedindo também a saída pelo mar. Eu tenho a sensação de que eles vão tentar fechar toda a saída pelo mar. Vamos ver como é que isso se desenrola. Mas para vocês terem uma ideia, esse pedacinho aqui que estava faltando ontem, hoje pela manhã nós sabemos aí, por esse perfil que eu acompanho, que foi fechado. Então Israel fechou aqui. Aqui está Gaza, tá? Os túneis estão sob a cidade de Gaza. Eu não sei se tem túneis que saem aqui, não sei se tem túneis que saem aqui, mas as áreas aqui, por exemplo, estão muito bem resguardadas, tá bom? Então parece que está fechando a pinça. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Gaza está aqui, então Israel está entrando por aqui e por aqui. Então parece que a coisa para o Hamas não vai ficar muito boa, tá? E aí hoje teve um ultimato de Israel, né, que disse, olha, o tempo acabou. Ele jogou panfletos sobre a região norte, novamente avisando, novamente pedindo, evacuem, saiam daí, vocês vão morrer, saiam.
E aí Israel lançou folhetos aos civis no campo de refugiado Al-Shati, na faixa de Gaza, dizendo: o tempo acabou. Nas próximas horas, nossas forças bombardearão os terroristas do Hamas com força esmagadora. Não prometemos que haverá mais mensagens. Evacuem imediatamente. Porque é importante todo mundo também perceber o seguinte, entender que nesse momento, onde Israel está tentando fechar a pinça ali para sufocar o Hamas nas áreas do norte, o Hamas, ele não está quietinho, gente. O Hamas está se mexendo, perdão, violentamente. Os ataques, né, os bombardeios a Israel não param, enquanto eles ficam choramingando que acabou tudo lá para a população. Ah, mas dinheiro para foguete não acaba, combustível para foguete não acaba, combustível para tanque, para automóveis não acaba o combustível para o hospital. Ah, porque não tem energia no hospital, mas os túneis têm energia, porque certamente tem geradores e geradores são movidos a combustível. Então, assim, vocês precisam entender que enquanto Israel está trabalhando, o Hamas também está. Então, Israel deu aí um ultimato e eu pergunto a vocês, qual é o país em guerra que faz isso? Nenhum país. Você não viu a Rússia fazer isso com a Ucrânia em nenhum momento. E no seu contra-ataque, você também não viu a Ucrânia fazer isso em nenhum momento. Não há registro disso na história da guerra, né, da humanidade. Israel vai lá e faz, porque Israel sabe exatamente o que esse grupo terrorista faz com o próprio povo. Ainda tem essa consciência. Seguindo aqui, eu disse para vocês, né, do depoimento de um terrorista, eu vou soltar sem o áudio para conversar com vocês, vou ler para ajudar as nossas seguidoras sexagenárias que têm problemas de vista. Eu não sou sexagenária, mas eu tenho muito problema de vista, né? Dependendo do tamanho da legenda, eu não consigo ler no celular nem de óculos, então peço um pouquinho de paciência aí para vocês. Olha só, esse terrorista que foi preso pelas Forças de Defesa de Israel no dia 7 de outubro, tá? Olha o que ele conta. Ele diz: depois entramos numa casa perto de nós. Entramos pela janela. Chegamos a casa e ouvimos sons de crianças pequenas no quarto de segurança, que é o quarto bunker que todo mundo naquela região ali no sul de Israel tem. Atiramos na sala de segurança. Ora, eles estavam saindo para matar todo mundo e eles ouviram choro de criança dentro do bunker, dentro do quarto de segurança. Eles atiraram na sala de segurança. Eu queria que vocês prestassem atenção na naturalidade que ele fala isso. A princípio não atiramos, passamos por ela e não ouvimos nada. Comemos tâmaras e bebemos água. Olha a expressão dele. Depois ouvimos sons de crianças pequenas. Aí o interrogador pergunta: que som vocês ouviram? Crianças pequenas chorando? Aí ele fala: crianças pequenas chorando. Aí o interrogador pergunta: você pode demonstrar que sons para que eu entenda? E aí ele não imita, não. O interrogador ainda pede para ele imitar, né? Uma criança chorando. E aí o interrogador deixa para lá. Eu atirei. Aí ele fala, o parceiro dele também, até não ouvir mais sons. Eu atirei, o meu parceiro também, até não ouvir mais sons. Os sons que ele está se referindo é de crianças chorando, apavoradas, num quarto. Aí tem gente na rede social que diz que não tem diferença entre Israel e o ISIS e o Hamas, porque Israel está matando tantas crianças em Gaza, muito mais do que o Hamas matou. Vocês souberam do exército de Israel entrando de casa em casa e ao perceber o choro de uma criança atiraram? Vocês tiveram notícia disso? Não, né? Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Aí ele diz: não ouvimos mais nenhum barulho, então o exército chegou, houve troca de tiros. Aí o interrogador pergunta: você parou de ouvir o barulho? O que isso significa? Aí ele responde que eles morreram. Depois houve troca de tiros por cerca de 10 minutos e nos rendemos, nos entregamos. Outra coisa que precisa ficar bem explícito: você está vendo a condição do terrorista Hamas que fez o que fez com Israel, que foi preso. Ele foi preso dia 7 de outubro. Olha a integridade física dele.
Não parece mal alimentado, não parece desidratado, não parece torturado. Pelo menos não parece. Se isso vai acontecer depois, a gente ainda não sabe. Mas não parece. Olha a integridade física desse prisioneiro. Ele é um prisioneiro de guerra. Aí ele conta, né, que eles entraram pela janela, lançaram granadas, lançamos granadas no exército na porta, aí ela explodiu e depois de 10 minutos nos rendemos. Aí o interrogador fala, eu quero te fazer uma pergunta. Assassinar crianças é preceito do islamismo? Depende, se a criança for uma infiel, como nós estudamos nos últimos dias. E aí ele diz, não. O que o profeta Maomé diria sobre isso? Aí ele diz, crianças não estão envolvidas. O interrogador fala, eu vou te fazer uma pergunta. Vocês entraram para matar seguindo ordens de Nucaba e do Hamas? Ele diz sim. Qual a diferença entre vocês e o Estado Islâmico? Aí ele responde, das coisas que o interrogador me mostrou, não tem diferença. Então ele assume que não tem diferença. Eu vi vídeos piores, os do Estado Islâmico, diz o interrogador. Seu pai e sua mãe sentiriam orgulho dos seus atos? Eles não sabem que faço parte do Hamas. Se meu pai me visse, ele atiraria em mim, ele me mataria. Isso prova uma outra coisa também, tá? Que nem toda a população palestina apoia o Hamas. Nem toda. E aí o Hamas coopta esses jovens com a esperança de que os pais idosos terão uma vida melhor, uma forma melhor de viver, e eles acabam se submetendo. Sem contar que a gente ficou sabendo também que houve ali uma proposta para os terroristas que cada sequestrado que fosse levado e entregue ao Hamas, o sequestrador ganharia um apartamento e mais $10 mil. Vocês ficaram sabendo disso. Seguindo aqui com o interrogatório dele, ele diz, por que seus pais te matariam? Ele fala, porque cometi esses atos. Então, assim, a frieza, né, do cidadão. Deixa aí seus comentários, o que você acha. Então, vamos lá. Ontem foi pego, gente, um closet fabuloso, sensacional. Vocês estão cansados de ver essas imagens aí, que elas estão rolando no WhatsApp, no Telegram e tal. E uma mulher, ao ver o filho morto, ela grita nesse exato vídeo aqui que a culpa é dos cães do Hamas. E imediatamente alguém cala a boca da senhora. Olha só. Vou tirar o áudio só para vocês verem mesmo. Ela está sendo amparada, tá vendo? Aí ela vê a câmera e grita. É o momento que ela olha para a câmera e grita lá, ó. A culpa é dos cães do Hamas. E aí imediatamente tampam a boca da senhora, ela está desesperada, tampam a boca da senhora. Então você vê que vai começando a brotar sinais de que o que a gente está falando para vocês desde o início é o correto, é a verdade. Nem toda a população palestina defende o Hamas. Eles vivem sob um governo do terror. Ou você se submete a gente ou eu vou te matar. Você acha mesmo que a vida dessa mulher não corre mais risco, que a vida da família dela não corre mais risco? Agora, todo mundo que estava ali ficou apavorado, não porque o filho dela estava morto, não pelo desespero dela, mas sim pelo que ela falou, tá? Bom, André Lageste diz sobre o ataque do Líbano, né, do Hezbollah a Israel. O que a população do Líbano está esperando para protestar contra o Hezbollah, que a mando do Irã está colocando o país em risco? Não há qualquer justificativa para o Hezbollah entrar em guerra do Hamas. As consequências para o Líbano serão desastrosas. Não haverá ganho algum para o grupo ou o país e só beneficia os ayatolás de Teherã. É o que a gente defende aqui. É o que a gente tenta explicar para vocês. Todo mundo tentou convencer vocês, a mídia, a cultura, que essas guerras são guerras proxies fomentadas pelos Estados Unidos. Não são, não. Tá? Ali na região, principalmente, tem muita guerra proxy sendo fomentada, tanto pelo Irã, quanto pela Rússia, quanto pela China. Segura aí. Vamos em frente aqui?
que o porta-voz do Hamas disse ontem à TV turca. É o mesmo vídeo, gente, onde é a mesma entrevista onde eu tirei um recorte ontem para passar para vocês, em que ele diz que a obrigação de defender os palestinos é de Israel e da ONU. Da mesma entrevista que ele também disse que vai repetir o 7 de outubro 1 milhão de vezes, tá? É na mesma entrevista. Nesse novo recorte, ele diz o seguinte, nós temos ajuda ou amigos da esquerda global para garantir o aniquilamento total de Israel. Só para você ter uma ideia, é a esquerda miserável. É a esquerda. Quando nós dissemos a vocês, gente, extrema-direita anda junto com a extrema-esquerda. Eles não são díspares. Extrema-direita é Irã, extrema-direita é Hamas. É um país teocrático, é uma teocracia, onde a Constituição Federal do país não está separada da Constituição de religião, do livro religioso, das regras religiosas. Eles são todos uma coisa só. Isso é uma extrema-direita. E, pasmem, essa extrema-direita, esse grupo terrorista que exerce, pelo menos, que a gente sabe, lá na faixa de Gaza, uma teocracia, ele conta com o apoio dos amigos da extrema-direita, a extrema-esquerda do Ocidente. Percebem? Extrema-esquerda, extrema-direita, eles são totalitários da mesma forma, ok? Um ajuda o outro. Vamos lá. Segundo a Rússia, que eu falo para vocês, a Rússia está no meio disso, a Rússia está no meio disso. A Rússia declarou na ONU que Israel não tem direito de se defender, porque Israel é um ocupante de terras e não tem direito à autodefesa. Quem disse isso foi o embaixador Vasily Nebenzia, que criticou, o que vê como hipocrisia nos Estados Unidos e aliados. Ele fez isso na Rússia, na ONU. Tá? Ele é o embaixador russo na ONU. Vocês entendem que ideia que tem a Rússia quando a Rússia ataca a Ucrânia e anexa, invade a Transnistria, a Crimeia? A Rússia, ela enxerga que ela é a Eurásia e que essa Eurásia foi desmembrada indevidamente e que a grande missão hoje é fazer com que a Rússia seja grande de novo. E isso inclui os territórios europeus. E quando que entra a simpatia islâmica por isso? Porque no passado toda aquela região pertencia ao Império Otomano. Tá? Então eles estão juntos numa mesma caminhada. Eu só quero ver lá na frente, quando a Rússia quiser restabelecer a Eurásia e o Islã quiser restabelecer o Império Otomano, o que eles vão decidir? Um vai se submeter ao outro? Não sei, vamos aguardar. Então aí temos a Rússia dizendo que não, que aquelas terras nunca foram de Israel, que lá Israel é um estado invasor e que aquelas terras pertencem a outro povo, portanto Israel pode ser massacrado e ele não tem direito de defesa, de autodefesa. Bom, temos notícias boas no front, tá? O André Lagesto diz que apesar das tentativas do Irã e do Hamas de afastar os países árabes de Israel, pondo fim aos acordos de Abrão, as relações diplomáticas do Estado judeu com os Emirados Árabes seguem firmes. O chefe do Comitê de Assuntos Estrangeiros e Defesa do país, Ali al-Nuami, afirmou em declaração recente que os acordos de Abraão continuarão e que o Estado de Israel precisa existir. Ele diz que o Estado de Israel precisa existir. Essa é uma declaração importante num momento como esse, vindo da Arábia Saudita. Seguindo aqui, olha as notícias que nós tivemos hoje. O grupo terrorista Hamas não permitiu a saída de brasileiros hoje, que foi o segundo dia de abertura ali da fronteira da cidade de Rafah, de Gaza, com o Egito. Saíram mais 500 pessoas, tá, de duplas nacionalidades que estavam no território de Gaza quando a guerra estourou e ficaram impedidos, porque o Egito reforçou
o trancamento de suas fronteiras. Então, ontem saíram 500, hoje mais 500 tiveram autorização para sair. Os brasileiros estão incluídos nesta segunda leva? Não estão incluídos nesta segunda leva. Tem muita gente tentando dizer que Valéria, tá vendo? Essa é a prova de que Israel influencia na autorização de quem pode sair e quem não pode sair, porque o Brasil está apoiando o Hamas, então, teoricamente, a influência de Israel impede que o brasileiro saia. Não, gente. Porque americanos que apoiam Israel abertamente também não constam desta segunda leva. Então, parem com isso. Quem está mandando ali é o Hamas e o Egito. As conversações é do Egito com o Hamas. Então, assim, eu não consigo explicar para vocês por que os brasileiros não estão na lista de autorizados a saírem do território de Gaza. Os americanos eu já tenho uma noção, né? Eu não acho que Gaza vá permitir aí algumas saídas. Mas o mais importante é assim, muitos países que são apoiadores oficiais de Israel saíram hoje. Então, de verdade, sendo muito honesta com vocês, aqui com o nosso trabalho jornalístico, investigativo, eu não sei se a coisa é por logística, se é por ordem de solicitação primeiro, realmente não dá para entender, porque vários países, vários cidadãos foram liberados cujos países defendem Israel, apoiam Israel, são parceiros de Israel, enquanto outros não. Então, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, tá? O fato é que você viu hoje na mídia muito veículo de imprensa dizendo que, olha, mais brasileiros resgatados por Lula chegam da Palestina, dando a entender que aqueles brasileiros saíram da faixa de Gaza. E isso é mentira, tá? Os brasileiros que chegaram hoje, eles foram resgatados da Cisjordânia, que não está em guerra com Israel, tá bom? Seguindo aqui, deixa eu mostrar para vocês algo estranhíssimo que aconteceu ontem. Olha só, tá vendo aqui esse mapinha? Mostrando que um avião está saindo da Rússia e indo em direção à Síria e o Líbano, que nós tivemos o Hezbollah que declarou guerra oficial contra Israel ontem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Segundo analistas, um Airbus A340-313 da Manaher, entrou na Síria, especificamente na base aérea russa. Mas a Rússia tem uma base aérea na Síria? Sim, tem. Quem sabe agora, vocês vendo a coisa acontecer ao vivo e a cores, vocês acreditem um pouco mais nas análises de vovó Val do passado. Então tá aqui, saiu da Rússia e entrou para a base russa existente na Síria, tá? Sob os cuidados das forças aeroespaciais russas. Acontece que não é uma simples aeronave fretada comercial. De acordo com a inteligência árabe americana, a aeronave supostamente estaria carregando 5 toneladas de armas, incluindo manpads, que estão planejados para serem entregues ao Hezbollah, que domina a porção extremo sudoeste sírio e sul-libanês. Por falar em cargas de toneladas, vocês lembram que um embaixador, agora eu não lembro se foi do Irã, se foi da Palestina, gente, não lembro, me ajudem aí nos comentários, que entrou com acho que 5 toneladas também de cargas, que como ele é embaixador, ele tem isenção diplomática e essas cargas não são inspecionadas. Ele pode fazer isso por lei? Vocês lembram disso que chegou aqui no Brasil? Pois é. Então a gente está falando aí de uma aeronave com 5 toneladas de armas, supostamente, que não foram inspecionadas em nenhum aeroporto. Trata-se do primeiro voo supostamente de entrega de armas do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã para a Síria, realizado sob a proteção das Forças Armadas Russas. Há também possibilidade que essas armas sejam direcionadas para as forças regulares sírias de Bashar al-Assad, apoiado pelos persas e russos, e, no entanto, conforme as hostilidades entre israelenses e Hezbollah se elevam na região, há grande possibilidade da entrada dos equipamentos nas mãos terroristas. Isso pode dizer muito em relação a essa entrega de portos e aeroportos aqui no Brasil,
para as Forças Armadas. Talvez não seja nem a manada de dinossauros que estão fazendo revoada aqui na minha mente. Mas vamos falar sobre isso, já já. Vamos lá. Bem, Lula assinou decreto para GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro, né? O mais interessante é vocês saberem que se fosse mesmo um combate ao tráfico, essa GLO estaria estendida a todo o Nordeste, porque lá, vamos supor, a parte do nosso país que fica mais próximo da Europa, tá? Pois é, mais próximo da Europa e muita coisa vai para lá, como muita coisa pode vir de lá, né? E ali, aquele bracinho ali da África. Então, não. GLO em portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo o presidente, o emprego de militares nos aeroportos de Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos, nos aeroportos de Guarulhos e Galeão, vai até maio de 2024. Aí já dá um prenúncio para vocês do quanto que pode durar essa guerra. E aqui, para mim, parece também um aparelhamento para impedir que armas pesadas entrem no país ou saiam do Brasil, mas essas armas pesadas estariam entrando por onde? Fronteira terrestre, que é impossível de tomar conta. Mais interessante, olha só o que aconteceu no México essa semana. Deixa eu colocar aqui para traduzir, para eu não parecer um pato rouco manco, né? Traduz aí para mim, filho, por favor. Português, obrigada. Forças Armadas avançam no controle de mais de 15 aeroportos no México. Militares e marinheiros terão controle de uma diáspora de terminais estratégicos desde a ICM, na Cidade do México, até o aeródromo de Tulum, próximo à joia turística do Caribe mexicano. Nossa, mas meu Deus, o que estamos tendo? Estamos tendo uma operação sincronizada aqui na América Latina? O que exatamente isso quer dizer? Vamos dar uma olhadinha no corpo da matéria que eu acho importante. Na última reta do governo de López Obrador, as Forças Armadas aceleraram o ritmo para assumir as rédeas de mais de 15 aeroportos em todo o país, arvorando a bandeira de garantir a segurança nacional e de construir para o desenvolvimento do país. Esta administração entregou aos militares e marinheiros as gestões destas infraestruturas estratégicas em matéria de aeronáutica, incluindo o congestionado aeroporto da Cidade do México, próximo ao aeroporto terminal em Tulum, adjacente à loja turística de Cancún, e no final do mandato de 6 anos, os militares e marinheiros terão de dividir o seu tempo na salvaguarda da segurança com a administração turística e comercial, que assume as rédeas dessas infraestruturas de conectividade internacional. Abro aspas aqui, o presidente López Obrador nunca na história do Exército participaram tanto na promoção do desenvolvimento do México, como agora na construção de aeroportos, na construção de trens, na construção de filiais do Banco del Bienestar. Fecho aspas para ele, pergunta. As Forças Armadas são para ser usadas em construção de infraestruturas? A não ser que elas estejam oficialmente no poder. Que foi isso que nós vimos aqui nos 24 anos que as Forças Armadas tomaram conta do nosso país. Aí, o que nenhuma matéria diz é o seguinte, eu hoje pela manhã, consultando a minha assessora oficial para assuntos estratégicos, né, da sociodemocracia americana e a nossa revolucionária, com forças armadas revolucionárias, inclusive, da América Latina, ela estava me colocando um farol para algo que pode estar acontecendo. Tem 2 possibilidades aí, tá? 3 possibilidades. Primeiro é a minha. Vai tomar conta para facilitar tudo, entrada e saída de tudo. Porque quem manda é o presidente manda nas Forças Armadas e o presidente está mandando você, o negócio está passando aqui, você vai olhar para lá. Para mim, de bate-pronto é isso. Aí, tem mais 2 possibilidades que a minha assessora, a Esté Papaiano, ela pontuou hoje. Bom, isso é um sinal de que certamente o conflito pode escalar. A gente está com mais certeza agora do que estávamos antes. E os Estados Unidos que mandam nessa bagaça aqui. E agora, infelizmente, o mandato é de um social-democrata do naipe da estirpe
pífia e podre que é o BD. Então, os Estados Unidos berraram de lá, olha só, eu sei muito bem que a esquerda toda que está no poder aí na América Latina tem ligações com o pessoal de lá, que está ameaçando extinguir Israel do mapa e também os Estados Unidos e a Europa. Então, nem pensem em recepcionar armas de grosso calibre, material bélico e outras cositas mais por aí e sair aqui pelo México. Não tentem. E aí a gente está sabendo, né, que o Janjo está lá submetido à Agenda 2030. Muitas vezes aqui vocês me ouviram chamá-lo de capacho de bidê, né? Eu não sei se a ordem veio nesse nível, tá? Para combater a entrada e saída. Tem uma terceira possibilidade, que é a mesma visão que eu tive com o combate ao tráfico. E se for uma fiscalização para controle de armas bélicas, material bélico entra por aqui e os militares olham para lá. Porque tudo que esse povo quer é uma desestabilização total e completa da América Latina para que eles aqui possam colocar as manguinhas de fora. São possibilidades, não tenho prova de nada disso, são só os dinossauros trotando feito loucos nas vozes da minha cabeça. Deixa nos comentários aí o que você acha, mas comenta com cuidado, tá? Vê lá o que você vai falar aí. Bom, ontem eu comentei com vocês que foi feita uma exibição cinematográfica aqui em São Paulo pela embaixada israelense, que fez a mesma exibição do compilado de imagens das câmeras, né, do corpo dos terroristas, câmeras de segurança e tal, para a mídia aqui no Brasil, pelo menos aqui o núcleo de São Paulo. E ontem eles já começaram a falar, hoje continuam falando, e claro que a Folha de São Paulo nunca decepciona. De todos os relatos que eu vi, a Folha foi o pior de todos eles. Então, eu queria levantar aqui o dedo, pontuar para vocês sobre isso e orientar vocês. Vai lá e dá uma olhadinha, aproveita e deixa um comentário embaixo. Eles foram, no mínimo, romancistas na produção desse artigo. É nojento. Eu acho que existem pessoas que nem se a gente pegasse o cadáver e esfregasse na cara delas, elas se convenceriam do contrário ou tomariam vergonha na cara e começariam a falar ao contrário, tá? Vamos aqui. Para encerrar aqui, eu quero encerrar, vocês viram que minha cadeira desceu, né? Eu quero encerrar com uma sugestão de filme para vocês. Esse filme chama Ameaça Terrorista. Tá? É um dos filmes mais sensacionais que eu assisti. Elenco primorosíssimo, fotografia maravilhosa e conta a história de um cidadão que é funcionário oculto da segurança dos Estados Unidos, CIA, FBI e todo esse imbróglio aí, mas ele é um funcionário oculto. O que ele faz na vida? Ele arranca a verdade de terroristas. Como? Por meios não ortodoxos. Então, é bastante explícito, tá? Algumas cenas desses meios não ortodoxos que esse cidadão utiliza para arrancar a verdade de terroristas. Ele só é chamado quando a coisa virou totalmente, que a segurança oficial do Estado não consegue dar conta, que são ameaças que podem ser tanto internas quanto externas. Ele tem uma longa carreira fazendo isso, é um especialista. A coisa em termos de segurança da vida dele é tamanha que quando ele está em missão, é garantido lá no contrato dele que toda vez que ele vai em missão, a mulher dele tem autorização para entrar onde for que ele estiver trabalhando e levar a comida dele, porque ele não come comida feita de ninguém, a não ser da esposa dele, tá? Como que ele conheceu a esposa dele? A esposa dele, ele conheceu numa missão onde os pais dela foram torturados até a morte
e eles acabaram se conhecendo porque ele estava nessa missão para resgatar quem havia sobrevivido. Também foi um ataque terrorista. Ele tem 2 filhos e tal. E no decorrer do filme entra uma série de questionamentos morais que as pessoas não costumam mais colocar na mesa, não é? Então tem assim, mas ele pratica tortura. Sim, ele pratica tortura com a anuência dos Estados Unidos. Sim, ele é um funcionário do governo oculto. E aí vem o debate, né? Muitas pessoas ali no núcleo principal do filme entram em crise, inclusive esta funcionária que agora, gente, eu não lembro se é FBI ou se é CIA, tá? E esse aqui é o terrorista, suposto terrorista. E aí levanta-se um debate a respeito do que é moral ou não, do que é certo ou não. Essa moça entra em desespero porque ela é do Estado oficial, ela é uma funcionária realmente oficial, e ela fala, os Estados Unidos não defendem isso, a gente briga contra isso. E aí, primeiro, a treta com o funcionário não oficial, né, com o especialista em tortura, e o decorrer do filme vai mostrando para você que nós fomos massificados com uma ingenuidade, uma inocência que pode colocar tanto qualquer um de nós, da nossa família, em risco, quanto também existir cidadãos assim no mundo pode colocar em risco as nações mundo afora. Então, assistam. Se vocês já assistiram, assistam novamente, colocando em perspectiva tudo o que está acontecendo nesse exato momento entre Israel e o Hamas. E aí observem também sobre as reações no Brasil e no mundo de esquerda e extrema esquerda. Coloca aí no papel, pesa, e aí eu acho que você vai conseguir enxergar melhor tudo que a gente tem tentando avisar para você há 10 anos, pelo menos, e o coitado do professor Olavo de Carvalho, há pelo menos 40 anos, ele passou falando com as pessoas sobre os males da Rússia. Tá bom? Vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, onde você pode nos apoiar com qualquer valor, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição tem 2 contas bancárias, uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha fora do Brasil, saiba que seus dólares, suas libras, dólares, libras e euros são muito bem-vindos. Nossa, me deu um branco agora. Encontro já já com vocês nos comentários, tá bom? Cuidado com o que você vai comentar. A gente se vê.